Versículos 7 a 16 do nosso texto diz assim: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. E então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. E então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele? É interessante a segunda perspectiva do drama da família de Lázaro. É a perspectiva que os discípulos nos revelam. Aparentemente, a demora de Jesus em atender o chamado das irmãs de Lázaro não causou nenhum espanto para os discípulos. Ao contrário, eles estavam bem confortáveis por Jesus não ter ido a tempo para curar Lázaro. Por quê? Porque da última vez que eles estiveram na região da Judéia, especialmente em Jerusalém, eles quase tinham sido apedrejados. E por causa disso eles não queriam voltar lá. Não, o negócio está feio lá, voltar agora lá é complicado demais. É melhor, a gente ficar continuando a obra por aqui, onde nós estamos, a 80 quilômetros de lá, e deixar as coisas se resolverem lá. E é interessante que quando a gente não quer uma coisa, a gente até entende errado de propósito, não é verdade? Não é assim? Não é que é de propósito, mas a gente entende do jeito que a gente quer entender. Eu tinha um professor de psicologia que ele diz assim, que a gente só esquece o que a gente quer esquecer. Porque aquilo que a gente não quer esquecer, a nossa mente não deixa a gente esquecer. Mas aquilo que a gente não quer muito, a gente acaba esquecendo, o que não é tão prioridade. E olha só, então quando Jesus disse: olha, meu amigo Lázaro dorme, todo mundo podia entender que ele estava falando que ele tinha morrido, E eles olham para Jesus e dizem assim: mas se está dormindo, ótimo, maravilha, vai sarar logo, que coisa maravilhosa, ele dormiu. E Jesus diz: estou falando que ele morreu. A gente entende o que a gente quer entender, não é verdade? E aí está esse contexto todo, e eles estão preocupados: Senhor, vai para lá, não vai? Isso nos leva a pensar que a demora de Jesus também estava sendo vista pelas irmãs de Lázaro, e quem sabe até pelos seus vizinhos, como uma proteção de si mesmo, de Jesus se protegendo. Eu acho que quando aqueles emissários chegaram, porque deu tempo dos emissários irem e voltarem, e Jesus não foi com eles. E aí Marta e Maria perguntaram: e Jesus? Ele disse: não veio não. Eu acho que ninguém pode não ter expressado verbalmente, mas alguém pensou: ele não vai vir não, que a coisa está feia, está aqui, ele está com medo de ser preso, está com medo de ser apedrejado, não vai vir não. E eu acho que essa era alguma coisa que estava na mente das pessoas naquele tempo. Jesus está se protegendo a si mesmo. Por isso Jesus responde às críticas dos seus discípulos com uma metáfora, que é chave para a gente entender o que Jesus queria que entendêssemos sobre as decisões que precisamos tomar ao longo da vida. É interessante porque Jesus lança essa metáfora que parece que não tem nada a ver com nada,
Está falando de Lázaro voltar para Jerusalém e tal, morreu, não morreu, e aí ele vai dizer assim: o dia tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Uau! O que quer dizer isso? O que Jesus queria dizer é que na luz não há tropeço, por isso ande na luz. E diante do medo dos discípulos, e diante da dúvida de ir ou não para Jerusalém, Jesus estava afirmando que se você anda na luz, ou seja, se você anda durante o dia, onde tem luz, você não tropeça, porque você é capaz de ver o que quem está no escuro não conseguiria ver normalmente. E a lição é: ande na luz da revelação de Deus, ande na luz da vontade de Deus, ande na luz da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, não é, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que quer dizer isso? Jesus não estava simplesmente seguindo o ímpeto do seu coração. Se ele seguisse o ímpeto do seu coração, ele teria ido imediatamente. Jesus não estava seguindo um plano estratégico para a tomada de Jerusalém. Jesus estava se colocando debaixo da autoridade do Pai. E toda vez que a gente se coloca debaixo da autoridade do Pai, aquele que conhece todas as coisas, aquele que vê todas as coisas, nos dirige e nos guia. E aí a gente não precisa ter medo. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era aquilo que ele disse nos enfrentamentos com as multidões que queriam matá-lo. É interessante que várias vezes as multidões queriam matá-lo. E aí a Bíblia vai colocar algumas expressões, especialmente o Evangelho de Lucas, que Jesus atravessa no meio da multidão que está querendo matar. E eu fico pensando, né, que coisa assintosa, os caras querendo pegar em pedra e Jesus atravessa no meio deles. As pessoas vão saindo de lado, ele vai atravessando. E aí o comentário do evangelista é esse: porque não era chegada ainda a sua hora. Você já viu isso na Bíblia? E algumas vezes ele vai dizer aos seus discípulos: não fiquem preocupados, porque ainda não chegou a minha hora. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é que ele tinha certeza que devia ir para aquela cidade. Ele tinha certeza que ele faria aquele milagre, não porque era um ímpeto dele, mas porque a luz de Deus revelara a ele a sua vontade. E olha, não existe lugar mais seguro na face da terra do que o centro da vontade de Deus. E aí Jesus compartilha com os seus discípulos: se você andar de noite, você vai tropeçar. Mas se você anda debaixo da luz da graça de Deus, não tem tropeço. Porque aquele que sabe todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas, aquele a quem você colocou a vida nas mãos, é aquele que vai guiar você e vai dirigir você. Por isso, quando a gente anda na luz, não há tropeço. Quando a gente anda na luz da revelação de Deus, da palavra de Deus, da sabedoria de Deus, a gente pode ter convicções que a gente não consegue explicar para as pessoas. Quando a gente anda na luz da fé, a gente caminha sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Na minha vida pessoal já houve muitas encruzilhadas, daquelas que a gente diz: não sei o que eu vou fazer. Eu podia citar várias delas. Uma encruzilhada foi quando
decidi vir para São Paulo para pastorear essa igreja. Foi uma grande encruzilhada. Estava lá num ministério há 8 anos naquela igreja, minha família estava lá, estava fazendo um curso universitário a mais que eu teria que abrir mão dele para poder vir para cá, e de repente você fica em dúvida, e agora? Mas quem anda na luz da revelação de Deus, da palavra de Deus, da direção da vontade de Deus, da sabedoria de Deus, não tropeça. Eu já tive várias encruzilhadas na minha vida ministeriais, onde situações muito estranhas aconteceram, pecados de pastores tiveram que ser enfrentados, situações complicadas. E aí você diz, e agora? E olha, gente, onde tem gente, tem política. Tem gente fazendo tititi daqui, tititi de lá, faz isso, faz aquilo. Mas querido, quando você dobra o teu joelho e Deus te fala alguma coisa, eu não estou nem aí com o que os outros vão falar, porque a gente anda na luz da direção de Deus. Eu já tive várias encruzilhadas na minha vida de negócios, por isso eu não faço um negócio sem dobrar o meu joelho e perguntar para o meu pai. Ele conhece tudo. E olha, já fui livre de tantas coisas e fui abençoado com tantas coisas. O que Jesus está ensinando é um princípio muito simples. Ande na luz e não tem tropeço. O que significa isso na prática? Submeta a sua vida à vontade de Deus. Busque a revelação, o dizer de Deus na tua alma. Busque conhecer o propósito de Deus para esse instante da sua vida. Recoloque outra vez a sua vida na mão dele. E pode ter certeza que mesmo que estejam jogando pedras em você, como aconteceu com Estevão, Jesus vai aparecer no seu trono de glória para dizer que está com você, porque aquele era o lugar da vontade dele na tua vida. Está entendendo? Jesus vai usar essa figura para dizer que andar na escuridão da noite é tropeço. E é interessante porque quando a gente começa a abandonar a vontade de Deus para seguir a nossa própria vontade, a gente começa a tropeçar. E a gente tropeça no medo. Aqueles homens estavam morrendo de medo. Voltar para lá, eu não consigo nem pensar nisso, por isso eu entendo tudo errado. Mas nós também tropeçamos na nossa autocomiseração, porque quando começa a dar algum problema, está tudo errado, está difícil, em vez de gente ter coragem para enfrentar, porque a gente sabe que Deus tem um plano para a nossa vida, Ele disse que era esse o caminho, a gente começa a ter pena da gente mesmo e chorar a nossa vida. Olha que desgraça, olha o que aconteceu, olha, tudo acontece comigo. Tem uma urucubaca na minha cabeça, né? Tinha uma figura de revista em quadrinhos, né? Eu nem me lembro o nome dele, mas você deve lembrar. Era um cidadão lá da história em quadrinho, que onde ele andava tinha uma nuvenzinha escura, assim, soltando raio. Você lembra dele? Quem é? Não lembra dele? Não é do seu tempo, então. É mais antigo, né? Era um negócio assim, tem gente que anda na vida assim, parece que tem uma nuvenzinha assim e tal, e está com medo de tudo, e está com medo de que alguém vai olhar o olho gordo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, quem anda na luz não tem medo de nada não. Mas quem anda na escuridão do seu próprio inteligência vai ter medo de todas as coisas, porque não reconhece o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Nem está disposto a enfrentar aquilo que na sua conjectura parece ser ruim. É interessante que quando a gente anda na escuridão da nossa própria cabeça, nós estamos vivendo debaixo do impulso da nossa vontade. E queridos, o impulso na nossa vontade, na Bíblia, é chamado de carne. Você anda na força da carne, ou seja, a sua carne te empurra. E aí você faz um monte de bobagem.
fala o que não deve, compra o que não pode pagar. Não é assim? Arruma dificuldade com todo mundo. Porque na verdade a gente está vivendo no impulso da carne. E a palavra de Deus vai dizer para a gente: olha, isso é escuridão, para com isso. E você vai tropeçar em algum momento se você andar assim. Mas se você anda na luz de Deus, pode ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas.